Oi, aqui é a Tati Dias e hoje eu trago mais um vídeo de Natal aqui para o canal. Eu fiz um esboço aqui do que eu estava pensando, que era um boneco de gengibre, para fazer como se fosse um enfeite para árvore de Natal, né? E eu acabei fazendo mesmo ele. Fiz ele assim. Tem aqui a cordinha para segurar, né? Para pendurar. Só que aí eu pensei numa outra referência que eu tinha, que era esse Leonardo aqui das Tartarugas Ninjas, que eu fiz pro Antônio. Eu peguei lá no Pinterest. E ele mexe assim, ó. Eu achei muito legal. E aí eu pensei que o bonequinho poderia ser assim. E aí ele virou, ó. Esse aqui. Ficou legal, não ficou? Opa. Ó, só. Aqui eu pendurei como se fosse uma bolinha de Natal. Acho que aqui eu vou escrever um Feliz Natal. E aí ele também pode ser um cartãozinho para presente, um enfeite para árvore também, né? Nada impede. E eu só fiz o esboço dele aqui. Fiz uma versão aqui redondinha e uma quadradinha, né? Ó, quadradinha aqui também. Ficou muito legal, né? Pra saber as partes que eu tinha que desenhar. Eu gosto muito de desenhar à mão, então por isso que eu faço assim. Você poderia fazer direto no programa, porque na verdade eu não fotografei e passei pro programa. Eu desenhei direto lá no Inkscape. Deixa eu mostrar pra você. Esse aqui é o primeiro que eu desenhei. Esse daqui, certo? Então, ó, deixa eu só desagrupar aqui. Ele é todo feito em camadinhas mesmo, ó. A cabeça é formada por duas elipses. Aqui eu só vazei os olhinhos, porque eu acho muito mais simples de montar assim do que colar o olhinho, né? Aqui eu tenho um corpinho vazado, né? Com aqui os detalhes vazados. E aí uma parte branca que vai preencher esses vazados. E a parte do fundo, que é a que tem os bracinhos. Então ele fica com uma camada aqui e fica bem marcado, né? Ainda mais que eu passo o giz, fica mais marcado ainda. Então ficam várias camadas, o que enriquece demais o seu trabalho, né? E agora que os bonequinhos articulados, eles foram feitos, ó, mais ou menos da mesma forma. A cabeça tem a coberturinha aqui, uma elipse, que é a do rostinho, e a outra elipse, que é a que preenche os vazios que eu abri aqui, tá? E o corpinho, eu tenho o marrom com o vazado e o branco que vai preencher esses pedacinhos. É interessante também fazer dessa forma, porque quanto mais camadas a gente vai colando uma sobre a outra, também estrutura a peça, então ela fica mais durinha, apesar de eu usar um papel 180 gramas que já é um pouco mais estruturado, quando eu colo no outro ele fica mais ainda, tá? E aí, todos os membros são iguais, as mãozinhas, os bracinhos e as perninhas são iguais. E são esses daqui, ó. A parte marrom vazadinha e a partinha branca. Aqui no caso, elas estão do mesmo tamanho, mas eu deixei a parte branca até o primeiro furo, tá? Eu vou depois mostrar lá no meu Instagram, @moldesperfeitos, como que faz a montagem, tá? Para ele poder fazer esse movimento quando puxa a cordinha, tá? Aqui eu ia usar um fio dourado aqui para fazer essa montagem, mas como ele era um pouco mais grossinho, eu não consegui fazer um movimento, então eu acabei usando linha de costura mesmo, tá? A mesma coisa que eu usei aqui pro Leonardo. Então vamos lá. Os membros, né, os braços e pernas são iguais, tanto na versão do bonequinho mais redondinho quanto do quadradinho, tá? O quadradinho aqui também funciona da mesma forma. Eu vou por aqui um pouquinho pro lado, então eu tenho a cobertura, a carinha, o que acaba preenchendo, né, os olhinhos, e aí o corpinho também. O marrom com esse recorte aqui do glacê e o branquinho que dá a estrutura. Então vamos lá, olha, ele é muito simples de desenhar. Vou fazer aqui o redondinho.
Porque o quadrado é mais simples ainda, é só o retângulo. Vou fazer aqui rapidinho, ó. A ferramenta retângulo, você faz o retângulo que você quer. Vou pôr uma cor aqui para a gente enxergar melhor. E aí aqui, ó, com essa bolinha, você consegue deixá-lo com os cantinhos arredondados. Então aí você escolhe o quão arredondado você quer que ele fique, tá? Com isso você já constrói o bonequinho mais quadradinho. Agora vamos fazer o redondinho. Redondinho eu comecei com uma elipse normal aqui para a parte da cabeça. E o corpinho eu fiz com o retângulo. Vou posicionar mais ou menos aqui. Só que eu não deixei ele do jeito que ele tá mesmo. Eu tirei aqui um pouco da curvatura dos cantinhos. Aí eu vim aqui no editor de nós. Transformei ele num caminho clicando nesse botão aqui, ó, que parece o 8. E aí aqui eu selecionei esses dois nós e apertando o Ctrl no teclado, eu trouxe um pouquinho para dentro, ó. E a mesma coisa do outro lado, selecionei os dois nós e trouxe um pouquinho para dentro. Então ele já ficou com um pouco menos quadradinho assim, né? Ficou com uma riqueza maior de detalhes. Aí o que eu fiz, ó, posicionei a cabeça. Nesse caso, depois eu pensei que eu podia ter girado um pouquinho a cabeça que ia ficar bonitinho. Posicionei, tá? Então aqui eu só vou mudar a cor pra gente ver que são duas peças diferentes. Aí eu dupliquei essa elipse, então eu vou pôr uma outra, vou copiar e colar no mesmo lugar, né? Então eu venho aqui, editar, duplicar, e eu vou unir essa elipse que eu pus por último com a parte do corpo. Então a elipse já está selecionada, apertando o Shift, seleciono aqui o corpinho, venho em caminho e depois em união. Então aqui, vou mandar essa camada lá para baixo, apertando nesse botão, eu tenho aqui, ó, a parte do corpo com a cabeça, que é uma estrutura, para eu montar. E eu vou deixar já a elipse certa aqui do tamanho, para depois eu fazer a parte da cabeça. Então eu vou deixar essa elipse aqui um pouquinho de lado, para te mostrar como que eu fiz a parte do glacê, esse zigue-zague. Eu peguei aqui a ferramenta retângulo e fiz um retângulo qualquer, tá? Vou só tirar aqui a parte do arredondamento do cantinho. Peraí que eu não sei se você tá enxergando por causa do meu vídeo. Agora eu fiquei meio traumatizada aqui. Deixa eu botar aqui. Botar pra cima. Aí eu vou fazer o Ctrl C, Ctrl V, que é copiar e colar e pôr aqui do lado. Então eu vou fazer isso algumas vezes. Lembrando que tá simples assim, ó, de eu unir certinho os retângulos, porque o meu autoalinhamento tá ligado. Então, essa hora é um pouco importante que isso esteja certinho, tá? Então aqui eu vou fazendo isso. Acho que já deu mais ou menos aqui o tamanho da cinturinha do meu bonequinho. Aí eu vou pegar aqui a caneta e vou usar os vértices aqui dos retângulos, ó, para fazer um zigue-zague. Tá vendo que ele já puxa para o lugar certo, né? Isso porque o autoalinhamento tá ligado, senão você tem que ligar, tá? Vou indo para lá e para cá. E aí, quando chega aqui no final, dou 2 cliques. Terminei. Vou pegar só aqui o zigue-zague, vou aqui pôr para cima para te mostrar de uma maneira mais fácil. Agora eu vou dar 2 cliques aqui ou pegar aqui no editor de nós e vou selecionar só os nós internos aqui, ó. Não selecionei nem o primeiro nem o último. E aí eu vou colocar aqui, ó, suavizar nós. Então ele já fica com o zigue-zague. Depois disso eu venho em objeto, preenchimento e contorno. E aí ele abre esse painel aqui do lado para mim. Vou na última abinha aqui, ó, estilo do contorno, e vou aumentar aqui o que ele chama de largura, que é a espessura do... Opa, deixa eu tentar aí, foi. A espessura da minha linha, tá vendo? Então ela ficou bem grossinha.
Beleza. Agora eu vou trazer aqui para o meu bonequinho. E olha, ela ficou um pouco grande, né? Um pouco desproporcional. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho. E vou ajustando do jeito que eu achar melhor, tá? Beleza, já fiz. Agora, ó, antes de eu mexer aqui com essa parte para fazer a parte vazada, eu vou duplicar esse aqui, que vai ser a minha parte branca, e vou pôr aqui, ó, tá vendo esse botãozinho aqui, ó, enviar a seleção para a base? Então ele vai enviar isso que eu estou selecionando lá para baixo. Lembra que aqui cada coisa que a gente vai desenhando é como se fosse colocando um pedacinho de papel em cima do outro, tá? Então o que eu desenho por último vai ficando por cima. Então aqui, como eu dupliquei, o que eu dupliquei ficou por cima, eu quero mandar ele lá para baixo. Então eu uso esse botãozinho aqui, ó, que ele já envia diretamente lá para baixo, tá? Agora sim, eu vou pegar essa parte do corpinho, vou duplicar de novo e agora eu vou usar o atalho do teclado, que é o Ctrl e o D ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu vou usar o atalho aqui do teclado, que eu aperto o Ctrl e o D. Então eu dupliquei. E eu vou colocar ele em azul, tá? Para você poder enxergar melhor. E vou fazer isso de novo e colocar o outro em vermelho, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, em caminho e comprimir. E note que o atalho do comprimir é o Ctrl e o abrir parênteses, que é o 9 normalmente no teclado, né? Mas olha aí se no seu também é assim, tá? Então, eu fiz uma vez. E agora eu vou usar o atalho, ó, Ctrl e o abrir parênteses. E isso tá diminuindo ele, tá vendo? Beleza, acho que tá bom. Quê? Filho. Obrigada. Agora que eu acho que já ficou uma boa borda aqui, eu vou tirar essa parte vermelha da parte azul. Então, eu clico nas duas, segurando o Shift, né? Cliquei na azul, segurando o Shift e clico na vermelha. Venho aqui, caminho, e faço a diferença. Então, ele vazou essa parte vermelha da azul. Então, agora eu tenho aqui, ó, só uma bordinha, tá vendo? Vou dar o Ctrl Z para ela voltar no local. Eu vou fazer igualmente, de novo a diferença, né? Só que agora essa parte aqui marrom, segurando o Shift, vou clicar... Opa, faltou uma etapa. Primeiro eu vou transformar essa linha aqui num caminho. Então eu venho no editor de nós e aperto esse último botãozinho aqui, ó, converter contorno em caminho. Agora ele é um caminho, fica mais simples de eu fazer isso. Então, seleciono o marrom com o Shift apertado, seleciono esse preto aqui, caminho, diferença. E olha só como ele ficou, ó, com um buraquinho no meio. Só que eu ia ter, se eu fosse cortar, eu ia ter esse pedaço e depois esse pedaço aqui separado. Por isso que eu tô fazendo essa borda aqui, ó. Vou dar o Ctrl Z para ele voltar no lugar. Então, o marrom já está selecionado, com o Shift apertado, seleciono o azul. Venho aqui, caminho, união. Então, olha o que ele fez. Ele deixou vazado, mas ele criou uma bordinha aqui. Então, isso facilita bastante a montagem, né? Porque eu não vou ter que ficar medindo nem nada. Vai estar certinho no lugar certo, tá? Beleza, então eu já fiz a parte do corpo, já tá certinha. Aqui, a parte da cabeça, eu vou pintar aqui de marrom escuro esse. Vou dar um Ctrl Z, Ctrl D, que é o duplicar. E vou pintar aqui, ó, vou vir na parte do preenchimento, conta-gotas, essa parte de marrom claro. E aí eu vou fazer 2 círculos. Deixa eu mudar a cor aqui, que como quando a gente está mexendo com as formas, ele sempre fica com a última formatação que a gente fez. Então, eu fiz aqui um círculo, e para fazer um círculo a gente aperta o Ctrl enquanto está desenhando a elipse. Aí ele mantém a proporção entre a altura e a largura da elipse que forma um círculo, né? Então, eu fiz aqui o primeiro, vou dar um Ctrl D para duplicar e vou pôr aqui do ladinho, ele fez o segundo. Vou selecionar os dois, vim aqui, caminho, união, agora eles são um objeto só. Seleciono a cabeça, com o Shift apertado, seleciono os olhos, caminho,
diferença. Aí eu já tiro os dois de uma vez só. Então aqui eu já tenho a cabeça. Vou fazer agora a cobertura. Então é com a caneta também, mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez o outro, tô fazendo um zigue-zague, só que nesse caso aqui é mais aleatório, né? Fiz o zigue-zague extrapolando mesmo a cabeça, porque depois eu vou usar a intersecção para ajustar isso aqui, ó. Parece difícil, mas não é. Seleciono aqui o editor de nós e esses nozinhos aqui que vão fazer a franjinha dele aqui da cobertura, né? E seleciono o suavizar nós. Nessa hora é importante você já fazer todos os ajustes que você quer. Aqui lembrando que é essa parte aqui que vai aparecer. Deixa eu pintar de amarelo para a gente enxergar melhor. Aqui eu posso ajustar melhor. Beleza. E aí, ó, eu vou aqui pegar o seletor de novo, vou duplicar a cabeça, Ctrl D, seleciono aqui essa parte amarela, venho em caminho, intersecção. E aí o que ele vai fazer? Ele vai resultar no que é comum, tanto para essa parte da cabeça, quanto para a parte amarela, ó. E já fica a coberturinha, tá? No caso aqui é branquinha. E sem o contorno. Para você escolher uma cor de contorno aqui na paleta, você aperta o botão da rodinha do mouse, tá? Aí ele já colore, ó. Se eu fizer aqui, ele vai colorir de rosa. É que ela tá fininha, não aparece muito. E aí eu tô apertando justamente, peraí, ó, rosa, vermelho. E aí eu tô apertando o X que tem bem na pontinha, que tá bem no lugar do meu vídeo aqui, tá? Beleza, ó, a cabeça já tá pronta, o corpo já tá pronto. Agora o que falta é, deixa eu pôr isso mais pra cima aqui, o bracinho. E o bracinho, que na verdade o bracinho e a perninha são iguais, né? Eu fiz com um retângulo. Então peguei aqui a ferramenta retângulo, fiz um aqui, proporcional, deixei aquele mais arredondadinho. Deixa eu pôr ele na cor certa já. E aí eu fiz da mesma forma que eu fiz o corpinho, né? Pus o zigue-zague lá. Na verdade, eu já podia até, inclusive, ter usado o mesmo para fazer isso. Mas como eu não fiz, eu vou fazer ele de novo aqui rapidinho. E pode ser menor, né? Aqui, vou dar 2 cliques, selecionar aqui os nós, suavizá-los. Venho aqui no estilo de contorno, aumento aqui a espessura. Beleza. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho. Vou apertar aqui, ó, para ele já girar. Ajusto aqui. Vou já fazer aqui uma cópia para eu pintar de branco e pôr lá embaixo. E também a cópia que eu vou fazer a bordinha. Então, fiz a primeira cópia. Fiz a segunda cópia, que eu vou pintar de rosa aqui. E aí eu vou fazer o comprimir, usando o atalho do teclado, que é o Ctrl e abrindo parênteses. Beleza? Então aqui eu já vou tirar um do outro, selecionei os dois, sempre apertando o Shift. Venho aqui e faço a diferença. Aqui eu transformo esse daqui num caminho e tiro ele da parte marrom. Então, selecionei o marrom, selecionei ele, venho em caminho, diferença. E agora eu vou unir o azul com o marrom. Então, caminho, união. E aí eu já tenho aqui o meu bracinho pronto. Aí agora o que falta são os buraquinhos que vão servir para montagem, tá? Então aqui eu vou fazer um pertinho da borda e mais um. Agora não dá, meu amor.
E aí, eu tenho que fazer esse buraquinho tanto na parte marrom quanto na branca, tá? Só que a branca, deixa eu trazer ela aqui pra frente. Ela tem que ser um pouco menor, ó. Ela não pega esse daqui. Talvez se pegasse não teria problema, mas eu vi que às vezes acaba enroscando um pouco a linha, né? Na hora de fazer isso daqui. Então, talvez mais fininho seja melhor. O meu aqui não tem, ó. A parte branca, ela vai até o primeiro furinho só. Então, beleza. Agora eu vou jogar esse aqui lá para trás. Vou selecionar o marronzinho, seleciono o rosinha, venho em caminho, diferença. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu preciso tirar esse tanto do marrom quanto do branco. Então eu vou duplicar primeiro, para eu conseguir tirar do mesmo lugar. Seleciono os dois, caminho, diferença. Agora eu vou selecionar o branco, seleciono esse, caminho, diferença. Então agora eu tenho esses dois, ó. Por ele amarelo, que eu acho que vai dar para enxergar melhor, tá? Isso daqui vai formar um membro. E aqui no corpinho, eu preciso de um buraquinho só, para cada um dos membros, né? Então, eu venho aqui, vou fazer o círculo. Lembrando que o círculo eu faço apertando o Ctrl enquanto... Opa, peraí. Enquanto eu desenho a elipse, tá? Então, eu posiciono aqui na bordinha, vou dar um Ctrl D e apertando o Ctrl eu vou trazendo ele para o lado aqui para ele já ficar alinhado com o outro. Seleciono os dois, Ctrl D, apertando o Ctrl, eu trago aqui para baixo. E aí aqui eu vou só um pouquinho para o lado. Pronto. E aqui eu vou ter que duplicar todos eles, porque eles vão ter que ser tirados tanto do marrom, acho que eu vou unir todos eles primeiro, que aí eu só preciso fazer tudo de uma vez só. Ctrl D, então pego o marrom, pego o amarelo, caminho, diferença. Pego o branco, pego o amarelo, caminho, diferença. Então eu tenho todos eles já prontinhos, ó. Deixa eu pôr o branco como amarelo só para ficar marrom. Para dar para enxergar melhor, ó. Então, eu teria que cortar. Esse aqui eu posso apagar, que ele só foi um auxiliar. Esse daqui branco, né? Esse. E 4 desses daqui. Então, seria assim. E aqui, marrom claro, esse. Esse. E 4 desses daqui. E aí, depois de cortar, é só fazer a montagem. Para você ver como passa isso daqui, todos esses desenhos que a gente faz aqui no Inkscape, lá para o Silhouette Studio, eu fiz um vídeo na semana passada sobre isso, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá? E depois eu vou mostrar lá no meu Instagram como que eu fiz a montagem, mas é bem simples de fazer. Além das pecinhas aqui que a gente usa, eu usei o giz pastel seco para fazer o sombreadinho, para ficar com carinha de biscoito mesmo. Usei 4 colchetinhos, mini colchetes e linha de costura. E é esse daqui que eu já tinha feito também. E aí ele ficou assim. Aí esse daqui eu usei os mini colchetes amarelos e nesse daqui eu usei os mini colchetes rosinhas. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu achei interessante trazer aqui algumas técnicas que eu uso, como essa de fazer o zigue-zague, também de fazer a cobertura. É sempre interessante usar essas ferramentas que estão no caminho, como união, diferença, intersecção, são as que eu mais uso, assim, e acabam facilitando bastante o trabalho, tá certo? Então não esqueça de curtir o vídeo, de comentar, me fala o que você achou dessas fofuritas aqui.
E também que eu tenho um curso especial para artesãs aprimorarem o seu trabalho através dos moldes, tá bom? E não é só para artesã de papelaria, viu? É para qualquer artesã que usa moldes. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu explico direitinho, tá bom? Até a próxima!